Gente, para nós entendermos o que é pecado, para nós entendermos qual foi o pecado de Adão e Eva no paraíso, antes nós precisamos entender o que é pecado, para que possamos entender o que eles cometeram, o que afastou eles do paraíso, o que nos afasta hoje de Deus. No hebraico, pecado tem 3 níveis, 3 significados. No grego, hamartia é errar o alvo. No grego é um significado, basicamente, né? Hamartia é errar o alvo. Mas no hebraico é mais profundo do que isso. No hebraico tem o rata, o pesha e o avon, eiva, como tenho ensinado para vocês, como tenho ensinado na igreja. 3 tipos de pecado: rata, pesha e avon. Mas no hebraico, rata também é mudar de direção. Rata não é só pecar, não é só errar, na verdade, mas é sim também mudar de direção. Veja que interessante. Vamos começar falando de rata. Todo o Velho Testamento, como eu disse para vocês, todo o Velho Testamento, os pecados ali basicamente são rata. Basicamente. Por quê? Porque rata é errar. Poderíamos trocar pecado por erro. Ah, fulano tentou, mas errou. Ele pecou. Não acertar é pecado, né? Ele errou. Mas não é um pecado, né? Rata não é aquele pecado que você queria fazer. Você tentou acertar o alvo, mas acabou errando. Então é pecado, mas é um pecado mais leve. Ah, pastor, mas eu ouvi a vida inteira os pastores dizerem na igreja que não existe nem pecadinho nem pecadão. Não existe pecado leve nem pecado grave. Tudo é pecado. E eu te digo porque eles não conhecem nem o português, que dirá o hebraico, que dirá o grego. Nunca leram nada além da Bíblia João Ferreira de Almeida, ou uma BBB, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, né, uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Então, nós precisamos estudar, precisamos aprofundar, precisamos buscar, precisamos entender. Rata é aquele sentido, eu já vou explicar isso, rata é aquele sentido de que você cometeu, mas não sabia que estava cometendo. Pecha já é aquele sentido assim: ah, hoje eu não vou ir trabalhar porque eu estou com raiva do meu patrão e só para torturar ele eu vou trabalhar, mas eu vou fazer tudo errado. É aquele pecado que você faz por raiva. É aquele pecado que você sabe que é pecado, ou seja, erro. Vamos trocar pecado por erro. Você sabe que está errado, você sabe que é errado, mas você por birra você vai lá e faz. Isso é pecha. Já é um nível mais alto. Já é um nível acima do rato. E só complementando, se não existe pecadinho nem pecadão, por que existe pecado para a morte então? Se existe um pecado para a morte, existe pecado que não é para a morte, que não leva até a morte. Entendeu? Eiron, Avon. Avon é quando você sabe que é pecado e não está nem aí. Não dá nada, vou pecar mesmo. Continua pecando. Eu sei que é, mas não dá nada. Não dá nada. Não tem problema. Então entenda que rata, voltando para rata também errar o alvo, também é mudar de direção. No hebraico também quer dizer mudar de direção. Adão e Eva, tenta entender assim comigo. Adão e Eva estavam indo em uma direção: ser felizes com Deus, ser família de Deus. De repente eles trocaram de direção. De repente eles mudaram o rumo, mudaram o curso. Isso é
rata. Daí logo eu lembro de metanoia, converter, dar meia volta, 180 graus, virar de volta, andar na contramão. Não é assim? Das trevas para a luz, de coisas más a coisas boas. Então pecado também é desconverter, voltar ao mal. Você consegue entender? Quando você está no caminho, está fazendo a coisa certa e muda de direção, desconverte, você está pecando. É errado. Deus tinha dito: entrem na terra prometida, na terra que emana leite e mel. E lá vocês tomarão posse da terra. Algumas ocasiões Deus dizia assim: destruam tudo, não deixem nem os animais. Aí vai os israelitas e popam os animais. O que acontece? Trocaram de direção. Deus diz assim: não tomem as mulheres dos cananeus, dos amorreus, para si. Aí vai Israel e troca de direção. Essa era a direção que Deus tinha dado para eles. Do fruto desta árvore não comerás. Todo o jardim pode comer, mas do fruto desta árvore não comerás. Trocaram de direção, comeram, desconverteram. Você consegue entender isso? Desconverter também é pecado. Sair do bem para o mal, sair da luz para as trevas é pecado. Só que o fruto da ciência do bem e do mal, nos revela duas coisas. O fruto da ciência do bem e do mal nos revelam duas coisas. Primeiro, Deus fez trevas e luz e deu livre-arbítrio para o homem escolher qual caminho seguir. Veja que Deus primeiro fez separação. Era tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. No paraíso também será tudo uma coisa só. Só não terá mais essas trevas. Por isso Deus fez a separação, para tirar as trevas. Por isso Deus está fazendo separação agora, para tirar o joio. Você está entendendo? Não quer dizer que quem morrer é joio. Não. Porque nós podemos morrer e ir aguardar os irmãos. Está lá Apocalipse 4, se eu não me engano. 4:9, acho que é. Não tem esse, não é 4:9. Eu não lembro, mas é Apocalipse ali no começo ali. Aqueles que estão embaixo do trono. Então primeiro Deus fez separação entre luz e trevas. Depois Ele nos deu o direito de decidir qual iremos seguir. Se a luz ou se as trevas. Foi um direito que Deus nos deu. Segundo Ele, fez duas árvores. Uma para a saúde, outra para a doença. Uma para a salvação, outra para a perdição. Não tinha duas árvores no jardim? 2 reinos, 2 árvores, dia e noite, luz e trevas, bem e mal. 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Você consegue ver isso? Você consegue enxergar? Você consegue abrir os olhos? Você consegue tirar essa escama que a igreja colocou nos teus olhos? Você consegue tirar essa escama que a religião colocou nos teus olhos e enxergar essa beleza, essa preciosidade, esse diamante? Que o sentido de tudo é que Deus não interfere. Deus, Ele te deu livre-arbítrio. É você que decide, meu irmão, minha irmã.
meu frater, minha sogra, é você quem decide que caminho seguir. Ah, mas eu acho que Deus, ele nem olha mais para mim. Deus, ele está atento, está com os olhos e ouvidos abertos, atento a tudo que você faz. Ele só não pode interferir. Transforma essa pedra em pão, não. Te lança daqui para baixo, não. Te curva que tudo vai ser, não. Deus não interfere. Deus não interfere. Aí, claro, né? Dimas lá ao lado de Jesus grita: Eli, lama sabachthani. Deus, ó Deus de deuses, ou melhor, ó Deus dos deuses. Elohim, Elohim. Elohim é deuses. Elohim, que foi traduzido por Eli, né? Elohim. Aí então Dimas grita: ó Deus dos deuses, por que me desamparaste? Por que me deixaste? Aí você não entende, é claro. Você não consegue entender o porquê que Jesus gritou. Você não consegue entender o porquê que eles foram lá e costuraram o véu. Por que eles foram lá e colocaram? Como se Jesus tivesse gritado, sendo que Dimas gritou. Então, se Dimas gritou, por que eles não colocaram que foi Dimas ao invés de Jesus? Por que então eles colocaram que foi Jesus quem gritou? É que você não consegue ser ingênuo. Me perdoe falar assim, mas muitas vezes a nossa ingenuidade nos condena. Sabe por que eles colocaram como sendo Jesus gritando aquela frase? Para dizer que Deus interfere, para provar que Deus interfere. Deus meu, por que me desamparastes? Se Deus desamparou agora, é porque antes não desamparava. Agora, quando você coloca os acrósticos no lugar certo, quando você sai do português errôneo e vai para o hebraico, ou para o grego que seja, e aí você vai lá e vê que tem Elohim, e você vê que Elohim era uma frase que os pagãos, era um termo que os pagãos usavam. Não tem porquê, não tem lógica, não tem coerência em Jesus dizer: ó Deus dos deuses, por que me desamparastes? Se ele sabia o que veio, Jesus sabia por que ele veio, Jesus sabia do motivo de ele estar ali pendurado num estauros, num madeiro. Jesus sabia qual era o motivo. Ou por acaso você esqueceu, ainda distorcida a frase, mas dá muito para entender, né? Que ele, suando gotas de sangue, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, porque ele sabia que não dava. Ele sabia que ele tinha vindo por aquele propósito. Ele diz para Judas: vai e faz de uma vez aquilo que você tem que fazer. Você precisa fazer isso, então vai e faz de uma vez. Tentaram incriminar Jesus na cidade de todas as formas, quando viram que não dava. Ou melhor, quando Jesus viu que eles não teriam como incriminar ele para matá-lo, então ele se mata, ele se incrimina, ele diz que era o Filho de Deus. Ele confirma, sabendo que aquilo seria uma blasfêmia. Aí ele vai e completa, ainda diz: e mais, vocês me verão descendo nas nuvens em alto esplendor de glória. Ele se denominou Deus, gente. Ele se denominou Deus, sentenciando-se ainda mais. Jesus precisava morrer. Jesus sabia por que ele veio. Jesus sabia qual era o motivo dele ter vindo à Terra. Você acha que ele iria gritar: Deus, por que o Senhor não interfere agora? Mas eles colocaram
eles colocaram ali de forma que você entendesse que Deus interferia e continua interferindo. De fato, Deus interferia no Velho Testamento, mas os judeus não querem admitir que Deus não interfere mais. Portanto, eles mistificaram. São pequenas ataduras que dão um nó no teu cérebro, no teu entendimento. Eu dou glória a Deus, mais uma vez, de fato, com honra, por Deus ter aberto a minha mente, por Deus ter me possibilitado a garimpar até achar o motivo correto do porquê que isso foi feito. Então Dimas, que a recém tinha dito para Jesus, ali no Estauros, no madeiro, pendurado, os dois, ou os três, melhor, né? Dimas a recém tinha dito para Jesus: ó Senhor, porque estavam gritando para lá debaixo os sacerdotes do templo, dois pagãos presenciando os sacerdotes, os bambambãs, gritando: ó Rei dos judeus, ó Filho de Deus, por que não desce daí agora? Cadê o teu reino? E certamente Dimas deve ter pensado: se aqueles lá estão gritando, aonde há fumaça há fogo, é porque alguma coisa ele é. Um pagão, ainda que não fosse adorador, mas como todo aquele que não vai à igreja, mas vê os seus pais falarem, aprende Deus de pequeno. Quem nunca ouviu falar de Jesus, né? Hoje, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Naquela época, quem nunca tinha ouvido falar de um Deus ou de deuses, né? Então, ele olha para Jesus num ato de desespero, vai morrer mesmo, não faz diferença, não vai fazer diferença. Ele olha para Jesus e diz: não esquece de mim quando tu chegar no teu reino. Como é que ele sabia que Jesus tinha um reino? É coerente, gente, é óbvio. Os sacerdotes gritavam, exclamavam, debochavam de Jesus. E ele pescou ali na hora. E ele se arrependeu e disse: quando tu chegar no teu reino, não esqueces de mim. E Jesus vira para ele e diz assim: ainda hoje, o segredo está na frase de Jesus, gente. Jesus diz assim, Jesus não é mentiroso não. Jesus diz assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Se Jesus diz ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, é porque é verdade. E ele creu. Aí Jesus fala aquilo, olha para os céus e diz: tetelestai. Essa frase de Dimas só tem um evangelho. É aqui que está o segredo. Aí então Jesus olha para cima e diz: tetelestai. A ti eu entrego o meu espírito. E reclinou a cabeça, como sempre fazia. Então, o salteador que estava ao seu lado, Dimas, o qual tinha recebido a promessa de estar ainda naquele dia, visto que estavam ao meio-dia, basicamente, né? Ainda tinha toda a tarde pela frente. Aquele que tinha recebido a promessa de estar com ele, vê agora a sua única esperança, a única chance que ele tinha, morrendo na sua frente. Até você gritaria, eu gritaria, qualquer um de nós gritaríamos, desesperado. Então Dimas grita: ó Deus dos deuses, assim como os sacerdotes falaram que tu era o Deus dos deuses, que tu era o Deus poderoso. Ó Deus dos deuses, por que me desamparastes? Tu não dissestes que ainda hoje eu estaria contigo no paraíso? Gente, é coerente. É só pensar um pouquinho e você vê coerência no texto. E você consegue entender o texto de fato, como ele foi escrito. Ou melhor, como ele aconteceu, não como ele foi escrito.
Segundo Deus, fez duas árvores, uma para a saúde e outra para a doença, uma para a salvação, outra para a perdição. E a serpente estava lá. Eu não vou comparar aqui, porque você vai me crucificar, mas veja lá, duas árvores, uma se arrependeu e a outra continuou má, bem e mal, e Jesus está no meio. Ah, pastor, está comparando Jesus com a serpente? Pois é, Deus mandou Moisés levantar uma serpente no madeiro, no estalos. Jesus também não foi levantado em um madeiro para nos sarar, para nos remir. Tudo é figurado, gente, quase tudo é figurado. É figurinha para nós aprendermos, é gibi, é história em quadrinho. O problema, o mal da humanidade, o mal dos cristãos, se dizem cristãos, é levar tudo ao pé da letra. É achar que tudo é ao pé da letra. Fruta e fruto não é a mesma coisa. Fruto pode ser figurado, simbólico, no sentido de ação, de atitude, de obra. Fruto pode ser, mas fruta não. Fruta é para comer. Está entendendo? O fruto, ele pode ser um figurado, ele pode ser um símbolo, ele pode ser simbólico. Por isso era um fruto, pois era simbólico. Não era uma fruta, Eva não apanhou uma fruta da árvore. É o fruto daquela árvore. Leia com atenção. É o fruto daquela árvore. Árvore que simbolizava a noite, as trevas, a escuridão. Deus colocou dois símbolos, um de bem e outro de mal. E Eva comeu o fruto do mal, daquele que simbolizava o mal. E fruta tem um significado muito mais pobre, como o oferecido na maçã, da maçã. Vai lá ver lá a historinha que você sempre ouve da maçã, que a serpente veio e ofereceu uma maçã para Eva. Eva deu uma bocada, repartiu com Adão, chamou Adão e disse: essa fruta é gostosa, toma aqui, prova aqui. Aí vem William Branham: ah, isso aqui é o sexo. Eva gostou, fez sexo com a serpente, teve Caim, aí gostou, depois foi com Adão, aí teve Abel. Tudo ficção, gente. Existia um fruto da sabedoria do bem e do mal. Querer saber além do estabelecido, dado, oferecido para o homem, a mulher quis saber além. Veja, querer saber além também é pecado. Querer saber mais do que nos foi proporcionado também é pecado. É sair, é errar o alvo, é sair da direção, é mudar de direção. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para estarem ali felizes, ser família de Deus. Mas eles quiseram ser como Deus. Eles quiseram saber o que Deus sabia. Eles quiseram ter o conhecimento do bem e do mal. E isso é pecado. Naquele momento era pecado. Pois eles comeram o fruto do desejo de saber o que Deus sabia. De ser como Deus era. Um dia Deus me mostrou os muitos carros, está lá, está na palavra, só você procurar, os muitos carros que havia no céu. E também que cada carro daqueles era um trecho da história. Os muitos carros de Deus, para quem não sabe, é a biblioteca do Altíssimo. Muitas vezes me foi possibilitado, queira você acreditar ou não, como já falei, mas muitas vezes Ele me permitiu adentrar a uma outra atmosfera, adentrar a uma outra dimensão.
pegar a informação que está nos carros. Por isso estou aqui hoje. Cada carro, e tem milhares de milhares, cada carro é como se fosse uma fita cassete. É como se fosse uma fita cassete escrita por dentro e por fora, gravada por dentro e por fora, um trechinho da história. Um trechinho do passado, presente e futuro. Ali está toda a história, os 7.000 anos da humanidade. Ali está toda a existência, guardado por cada carro guardado por 4 querubins. Por que querubins são guardas? Por que querubins são guardas? Para guardar alguma coisa. O que os querubins guardam então no céu? Eles têm medo de roubarem? É que você não entende a etimologia da palavra guardar. Guardar não é só guardar para não ser roubado. Guardar pode ser guardado para que atravesse as eras. Você guarda algo para que atravesse as eras, não só para que não seja roubado ou danificado. Mas quando você ama, você guarda. Deus cuida e guarda aqueles que amam. Nós temos que entender a etimologia das palavras. Esse é o principal segredo de tudo. Se você quer ter um conhecimento, comece a buscar a etimologia de cada palavra e colocar ela no eixo, no centro. Não podemos confundir as coisas. Bíblia é Bíblia, evangélico é evangélico, cristão é cristão.